Olá, alquimista! Eu sou William Marques. E eu sou a Beatriz Laus. E você está assistindo... Que alquimia é essa? Quando a terceira dose chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, ou não, derrubando com assombro exemplar o que os cientistas diriam se tratar de um outro cometa. Diferente de um segundo Sol, a terceira dose da vacina contra o novo coronavírus é real. Países como Israel, Canadá, Reino Unido e Brasil já iniciaram a dose de reforço em profissionais da saúde e em idosos. Estudos recentes sobre a terceira dose trazem como justificativa a queda na eficácia vacinal ao longo do tempo e a necessidade de maiores doses para a proteção contra variantes, como a Delta. Entretanto, devemos lembrar que tudo é muito recente no que se refere ao novo coronavírus e ainda não se sabe quanto tempo dura a imunidade daqueles que já adquiriram a doença ou foram vacinados. Mas por que algumas vacinas precisam de reforços e outras não? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a geração de anticorpos de vida longa e o desenvolvimento de células de memória pelas vacinas depende, dentre outros aspectos, da estratégia vacinal utilizada. Geralmente, vacinas feitas de vírus vivos atenuados, aquelas que imitam a própria infecção, como as vacinas de sarampo e varicela, geram maiores estímulos no sistema imune e, portanto, são capazes de produzir uma imunidade mais prolongada. Já as vacinas contendo vírus inativados ou apenas partes virais podem apresentar uma proteção mais curta. Devemos entender que o sistema imunológico é como qualquer outro sistema do corpo humano. Por exemplo, para que o sistema muscular esquelético de um indivíduo se desenvolva, ele precisa de estímulos, como uma alimentação rica em proteínas e a prática de exercícios físicos. O mesmo ocorre com o sistema imune. Quanto mais intenso e frequente o estímulo, maior será a sua resposta. Por isso, essa dose de reforço pode ser muito útil em casos de pessoas que possuam um sistema imune mais fragilizado e tenham mais dificuldade em obter uma resposta imunológica, como o caso de idosos ou pessoas imunossuprimidas, aquelas pessoas que tenham passado por transplantes, portadoras de HIV ou que possuam alguma doença autoimune. Outro fator que pode contribuir para a redução da eficácia vacinal é que os patógenos, que são os causadores das doenças, podem sofrer mutações que geram variantes. As variantes seriam como o mesmo agente, no caso o vírus, só que com uma roupinha diferente. Esse disfarce confunde o sistema imune e dificulta a ativação das respostas de memória, tornando o processo de resposta imunológica mais lento e deixando o indivíduo mais suscetível aos sintomas daquela doença. Além disso, precisamos levar em consideração a disparidade que se encontra a distribuição de vacinas pelo mundo. Enquanto estamos aqui discutindo os prós e contras da terceira dose, países como o Haiti não vacinaram sua população nem com a primeira. Além de todos os problemas étnicos e a escancarada desigualdade social frente ao nosso atual contexto, devemos lembrar que a pandemia é um processo global e ainda há locais no mundo em que o coronavírus não foi controlado, havendo, desta forma, maior transmissão e maiores chances de surgirem novas variantes. Variantes estas que podem reduzir a eficácia das vacinas que nós já possuímos. Por fim, é como diz João Cabral de Melo Neto: um galo sozinho não tece uma manhã.
Da mesma forma, apenas uma fração da população imunizada não põe fim à pandemia. A distribuição globalizada e uniforme das vacinas é um caso de saúde pública e de senso de humanidade e possibilitará também aos invisibilizados o seu lugar ao sol, o segundo sol de Cássia Eller.